Oi, está começando mais um TV Sindsasc, um programa voltado a todas as servidoras e servidores vinculados ao Sindsasc e toda a população do DF. Meu nome é Camila Inácio, sou diretora de comunicação do Sindsasc e hoje eu vou dividir a apresentação do programa com o diretor-geral do Sindsasc, Edgley Avelino. Bem-vinda, Edgley. Temos hoje o privilégio de ter aqui a professora Maria Lúcia Fatorelli, que ela hoje é a referência nessa discussão da reforma da Previdência, com conhecimento de muitos anos de estudo sobre a dívida pública, né? E a professora, nós temos o prazer hoje de estar com ela aqui para falar sobre esse tema. Muito grata, é uma honra estar aqui com vocês e com todos os amigos e amigas do Sindsasc e nossos telespectadores. Pois é, e é um tema importante, né? O governo vem divulgado muito que essa reforma ela é necessária, senão o país não vai para frente, senão o país quebra. E fica obscuro isso, né? Não tem ele não traz esse debate para a população, não explica bem como é que é essa reforma. Na sua opinião, professora, como é que essa reforma, o que está por trás dessa reforma da Previdência, da PEC 6? Olha, Camila, esse discurso que o governo faz, que tem um déficit, que se não fizer essa reforma o Brasil quebra, é um discurso que deixa as pessoas como que numa sinuca, sem saída. Porque quando ele fala que não tem dinheiro e que não tem outro jeito, as pessoas ficam alarmadas, aterrorizadas. E isso é para que as pessoas acabem aceitando abrir mão de direitos duramente conquistados, inseridos na Constituição Federal. Essa PEC quer tirar os nossos direitos da Constituição, quer criar uma capitalização. Esse é o grande objetivo dessa PEC. É tirar os direitos da classe trabalhadora, que hoje são assegurados na Constituição Federal, o direito não só a uma aposentadoria. Isso é uma coisa que eu queria frisar aqui. O que nós temos hoje vai muito além da aposentadoria. Nós temos um sistema de seguridade que abrange uma proteção em todas as situações de vulnerabilidade. Na velhice, na doença, na invalidez, na reclusão, na maternidade, na orfandade. Então, se passar essa PEC, o que está por trás dela é a destruição de todo esse arcabouço e a substituição por um modelo de capitalização que está dando errado no mundo todo. Porque é um modelo em que só os bancos ganham. Os trabalhadores e trabalhadoras pagam mensalmente uma contribuição para um fundo. Esse fundo financeiro cobra uma taxa de administração elevadíssima de no mínimo 15%. Então, se você depositou 100, você já não tem 100 lá, você já tem no máximo R$85. E aí, esse fundo aplica esse dinheiro no mercado financeiro de risco. Depois de décadas, simplesmente esse fundo pode vir a quebrar e o trabalhador fica sem absolutamente nada. Toda essa proteção que hoje nós temos na Seguridade Social desaparece com a capitalização. O trabalhador fica sozinho, porque essas contas são individuais. A empresa não participa, o governo não participa e a segurança é zero. O resultado vai depender do mercado. Então, é tirar o que hoje a gente tem da Constituição e trocar por um modelo individual de altíssimo custo, altíssimo risco, sem amparo algum, sem segurança social alguma. Isso não, as pessoas não podem concordar com isso. E o fato de o governo alegar que o Brasil não tem dinheiro, que estamos quebrados, isso é uma tremenda mentira. O Brasil é um dos países mais ricos do mundo e nós temos 4 trilhões em caixa, em dinheiro. Nós temos 1,270 trilhão na conta única do Tesouro. Nós temos cerca de 1,2 trilhão no caixa do Banco Central, remunerando a sobra de caixa dos bancos.
E ainda temos cerca de 1,5 trilhão em reservas internacionais. Agora, com a valorização do dólar, dá até muito mais do que isso. Mas quer dizer, mais de 4 trilhões, gente, em moeda, em dinheiro líquido, no caixa, no Tesouro, no Banco Central e lá fora. Como é que está quebrado? Professora, e eu acho que é importante frisar que esses dados são dados oficiais, dados de fonte pública, né? Mas eu queria, professora, aproveitar e abordar um tema que eu acho que é muito importante dentro dessa discussão. Para que as pessoas que estão ali assistindo entendam como que foi criada a Previdência Social, né? Eu acho que isso é o ponto crucial, tá, Camila? Porque assim, as pessoas não têm noção de que fontes que alimentam esse sistema de previdência. Né? Quando ela foi pensada para não quebrar. Exato. E aí surgiu de onde vinha para poder sustentá-la. Porque eu acho que sabia-se quem pensou que se fosse pensar só na contribuição do trabalhador e na contribuição patronal, chegaria num ponto que realmente ela teria déficit. Então, para isso, vem as outras contribuições. Então, eu gostaria, professor, que a senhora apresentasse para a gente a diferença, primeiro, de tributo aliás, de tributo não, de imposto e contribuição, né? Porque a gente faz muito essa confusão de achar que tudo é a mesma coisa. E qual é o pilar, a estrutura que sustenta a Previdência Social desde a sua criação? Por favor. Tá, muito, muito importante a sua colocação, porque realmente há uma confusão em relação a isso. Primeiro, essa questão do tributo é como se fosse o guarda-chuva, tá? Quais são os tributos? Dentro desse guarda-chuva tem a categoria dos impostos. Então tem imposto sobre produtos industrializados, sobre circulação de mercadorias, sobre serviços, etc. Tem a categoria das contribuições e tem a categoria das taxas. Principalmente são essas 3 categorias. Os impostos não podem ter vinculação nem destinação amarrada. Os impostos vão para um caixa único e o governo, seja federal, distrital, estadual ou municipal, destina de acordo com as leis orçamentárias votadas em cada ente. As contribuições são vinculadas. Então, quando é criada alguma contribuição, por exemplo, contribuição para financiamento da Seguridade Social, a COFINS, uma das maiores arrecadações do país, ela é vinculada ao financiamento da Seguridade Social, ela só pode ser gasta com isso. Por isso que os governos, seguidos governos, aprovam a DRU, que é desvinculação das receitas da União. A DRU existe desde 1994, ela já teve nomes diferentes, antes ela é 20%, agora ela é 30%. Então, das contribuições que financiam a Seguridade Social, elas estão lá no artigo 195 da Constituição, que foi pensado justamente para o que você acabou de falar. Quando os constituintes aprovaram a criação desse sistema integrado de ações, que é a Seguridade Social, que engloba previdência, assistência social e saúde pública, eles denominaram esse conjunto de Seguridade Social, porque ele representa realmente a segurança das pessoas. Estejam elas trabalhando, elas vão precisar de ter acesso a uma saúde pública, estejam elas à margem da sociedade, vão precisar de uma assistência social, estejam elas já aposentadas, vão precisar de previdência, aposentadoria, além de todos os benefícios envolvidos e naquelas situações de vulnerabilidade que eu já mencionei. Então, o que financia essa Seguridade Social, que é o que há de mais importante para as pessoas, para a vida das pessoas, principalmente num país tão desigual, né, como o Brasil, né? Fundamental. Nós conversávamos agora, desculpa, professora, nós conversávamos agora há pouco, Camila, falando justamente disso, né, que nós temos todas as dificuldades em Brasília, mas Brasília ainda se a gente compará-la ao resto do país, uma ilha. Né? Se a gente for analisar e colocar na balança, quando você desce para o Nordeste, para as situações mais pobres do país,
isso que a professora acabou de falar, dessa segurança, ela não foi pensada de graça. Não. Com certeza. Claro. Ela tem um porquê. E de repente agora alguém chega e fala assim, não, tira isso. Cada um que se vire com sua vida. Parece que o Estado não tem responsabilidade com essas pessoas. Né? Professora, aproveitando também para poder a gente entender mais um pouco, professora, a questão agora de como fica para o jovem. Nós fizemos um programa agora há pouco, né? A Camila dirigiu um programa anterior que ela sempre dirige, com jovens. E aí tem a questão do seguinte, hoje um jovem que ingresse no mercado de trabalho, professora, quanto tempo ele levaria para poder ter uma aposentadoria integral? Então, com essa PEC, a idade mínima para uma mulher se aposentar é 62 anos. E para o homem, 65. Mas essa idade mínima, pelo que está na PEC, ela é móvel. A cada vez que tiver... A PEC está cheia de gatilhos. Então, se aumentar a expectativa de vida, essa idade vai pulando para frente. Olha, vocês estão nos ouvindo? Se nem nos jogos uma regra móvel dessas é aceita. Vocês já viram alguma corrida que tem uma meta final? Vocês já imaginaram se essa meta final, o ponto de chegada de uma corrida, chega uma corrida de carro, uma corrida de pessoas, até de... Tem brincadeiras até de corrida de cachorros, não é mesmo? Vocês imaginem um jogo de corrida em que alguém ficasse lá no ponto de chegada, mudando aquele ponto de chegada. À medida em que as pessoas fossem chegando perto da reta final, se alguém fosse chegando aquela meta para frente. Qual seria a seriedade desse jogo? Ninguém admite isso. E mudar a regra com o jogo andando. Não dá. É isso. Então assim, o que querem colocar na Constituição, nem em jogos essa regra é aceita. Quanto mais na vida das pessoas. As pessoas vão perder a possibilidade de se programar para uma aposentadoria. Isso é um desrespeito brutal, não é? Mas eu vinha falando da importância desse financiamento. Esse financiamento, ele é tão seguro, ele tem várias fontes. Está lá na Constituição, artigo 195. Primeiro lugar, os orçamentos públicos. O governo tem que pagar a parte dele. Por isso ser quadripartite, né? Exato. O governo tem que pagar a parte dele. Segundo, os trabalhadores e trabalhadoras e empregadores pagam sobre a folha, o INSS. Incide sobre a folha. Empregadores e trabalhadoras pagam. Terceiro, toda a sociedade paga sobre o consumo. A COFINS, que eu vinha falando, tudo que vocês consomem, energia, telefone, todos os utensílios que vocês adquirem, todos os serviços que vocês adquirem, tem COFINS. Até o mendigo paga COFINS. Sim. Quando ele recebe esmola e vai lá, compra um lanche, naquele lanche, Tem um COFINS. na hora que é emitida a nota fiscal lá na padaria, tem COFINS. Então, todo mundo paga COFINS. As empresas ainda pagam sobre o lucro, contribuição social sobre o lucro líquido. Além dessas, tem o PIS, tem contribuição sobre jogos de loteria. Vocês já fizeram algum jogo de loteria? Com certeza. Um pedacinho daquele valor vai para o financiamento da Seguridade Social. Quando o produtor rural vende a sua produção, uma parte vai para a Seguridade. Quando importamos bens e serviços, uma parte vai para a Seguridade Social. Então, tem várias fontes. O que aconteceu ao longo dos anos? Desde a Constituição Federal até recentemente, até 2015, inclusive, nem precisou do governo federal dar a parte dele. Só esse conjunto de contribuições sociais, paga pelas empresas, pelos empregados, empregadores, todo mundo sobre o consumo, deu conta de toda a despesa com previdência, assistência e saúde. E ainda sobraram, todo ano, dezenas de bilhões de reais que foram desviados por meio da DRU e outros mecanismos, principalmente para pagar o juro da chamada dívida pública. Então,
toda a vida sobraram muitos recursos. E onde foram parar esses recursos? Não foram para o fundo que está previsto na Constituição para fazer face a eventuais períodos de desequilíbrio. Não, foi tudo gasto principalmente para suprir os desejos do mercado financeiro com os juros altos que o Brasil paga. E aí, em 2015, a sobra caiu, a sobra que vinha sendo de 60 até mais de 80 bilhões por ano. Em 2015 caiu para 13 e em 2016 o governo já teve que completar. Nem assim, minha gente, teríamos que falar em déficit. Porque a Constituição prevê a participação do governo. Em países que têm um índice de desenvolvimento humano mais elevado do planeta, como Noruega, Dinamarca, Finlândia, etc., essa participação do governo ultrapassa 70%. E ninguém chama isso de déficit, porque isso é investimento social. As pessoas vão entender, por exemplo, por que o governo fala que tem déficit, os erros que o governo costuma cometer. Primeiro, em vez de considerar todo esse conjunto de contribuições sociais, que está lá no artigo 195, eles fazem a conta só com os tributos pagos sobre a folha, pelos empregados e empregadores, e comparam isso com toda a despesa da Previdência, como se só os trabalhadores de hoje e empregadores sobre a folha fossem responsáveis pelo financiamento de toda a Previdência, de todo mundo que, quando trabalhou, contribuiu. Não é? Então, essa conta, ela não está prevista em lugar nenhum. A PEC 6 quer modificar isso. A PEC 6 esquarteja a Seguridade Social. Ela separa previdência para um lado, assistência para o outro e saúde para o outro, e diz que cada um vai ter que se financiar. Ela quer colocar o financiamento da Previdência Social única e exclusivamente nas costas da classe trabalhadora. E isso nós não podemos aceitar, porque não é esse o princípio da Seguridade Social que nós conseguimos, com muita luta, conquistar na Constituição de 88. E aí, professor, eu queria que você explicasse também um pouco do que a dívida pública, um pouco melhor do que a dívida pública tem a ver com isso, porque foi a dívida pública também foi a mesma desculpa para a emenda constitucional 95, do teto dos gastos, né? E ela também tem a ver com essa proposta de reforma da Previdência. E as pessoas às vezes não entendem direito, né? De onde vem essa dívida, como essa dívida é criada, que só cresce. Muito boa a sua pergunta, Camila, porque a dívida pública tem sido a justificativa para os cortes. Nós estamos num momento em que os cortes afetaram a educação, foram responsáveis por essa imensa mobilização em todo o país. As pessoas foram para a rua, não só estudantes, pessoas de todas as idades, porque a educação é base para o nosso desenvolvimento. Então, o governo está até falando em voltar atrás e tal, momentaneamente, porque ficou com medo da mobilização. Verdade. Mas os cortes atingem a ciência e tecnologia, que teve cortes que chegaram a 50%, inviabilizando pesquisas e etc. Cortes na saúde, cortes em todos os investimentos, até na defesa nacional. Até a defesa nacional, Exército, Marinha, Aeronáutica, tiveram cortes imensos. Então, por que esses cortes? Se o orçamento foi aprovado pelo Congresso Nacional. Por quê? Tem que sobrar para pagar os juros da dívida. Então, corta de todas as áreas para sobrar para pagar os juros, e esses cortes não são suficientes. Então, emitem mais títulos ainda da dívida, aumenta a dívida para pagar os juros abusivos e alimentar os mecanismos que criam dívida pública. Esse é o maior escândalo que tem no Brasil. Vou dar o exemplo para não ficar assim,
Sim. As pessoas, mas que mecanismo é esse que cria dívida pública, né? Sim. São vários, gente. Aqui na entrevista não vai dar para falar de todos, mas depois vocês podem acessar a página da Auditoria Cidadã da Dívida. Vou aproveitar para fazer a propaganda. Isso não é nem propaganda, isso é um serviço de utilidade pública. É verdade, é verdade. Então, gente, acessem auditoriacidadã.org.br. Nós temos também a página no Facebook, Auditoria Cidadã da Dívida. Nós temos, inclusive, curso à distância. Curso de 60 horas que explica tudo isso, vocês vão achar lá na página. Mas tem um mecanismo que eu vou explicar, porque ele é o mecanismo mais escandaloso. É um mecanismo que atualmente gera 1,2 trilhão de reais de dívida. E ele é usado, esse mecanismo, para remunerar o dinheiro que sobra no caixa dos bancos. Aí vocês podem perguntar, mas por que sobra? Sobra, gente, porque os bancos querem cobrar taxas de juros altas demais. Vocês provavelmente já pensaram em abrir algum negócio ou conhecem alguém que tem uma empresa que precisou expandir, foi ao banco, o banco pediu 100%, 200% ao ano de juros. Aí a pessoa desiste. Então, esse dinheiro sobra. E é muito dinheiro que sobra. Essa sobra atinge 1,2 trilhão de reais. Aí o que o Banco Central faz? O Banco Central aceita que os bancos depositem essa sobra no Banco Central. Aí ele, Banco Central, pega títulos da dívida pública e entrega para os bancos. À medida em que os bancos estão com esses títulos, eles recebem juros diariamente. Então, olha o custo dessa operação. Claro. Foi de 754 bilhões de reais nos últimos 10 anos, sem correção. Esses 754 bilhões correspondem à soma do que isso custou em cada ano, olhando lá os últimos 10 anos de balanço do Banco Central. Aí que está o trilhão que o Guedes quer economizar. Não precisa acabar com a Previdência. Basta acabar com a remuneração da sobra de caixa dos bancos. Professora, só pegando um gancho na sua fala, então a gente pode traduzir da seguinte forma. O banqueiro tem lá um volume de dinheiro absurdo, coloca para quem busca esse dinheiro taxas abusivas, o que impede que essas pessoas tenham acesso a esse crédito, e depois o governo garante para esses bancos, através desses títulos, né, quando ela aceita que seja depositado no Banco Central e dá um título como garantia, pagar juros abusivos, ou seja, é mais ou menos o seguinte: o banqueiro vem, poderia emprestar nos juros que conseguisse alavancar o mercado, botar o mercado para funcionar, não o faz, e aí a população tem que pagar a conta, porque quando o governo paga juros diários por esses títulos, é a população que está pagando. Com os cortes. Com os cortes, com as com as reformas. E, então, isso é muito importante, sabe, Camila e professora? É essa clareza que talvez, com certeza, a senhora se tornou referência nessa discussão, é pela forma didática que a senhora passa e deixa que a gente possa entender, mesmo sendo leigo, na discussão. Eu acho que isso é importante, para que quem está nos assistindo possa realmente entender melhor essa situação. Né? Esse é o nosso objetivo, porque a única razão de ser da Auditoria Cidadã é popularizar o conhecimento sobre a dívida pública, porque todos nós pagamos essa dívida. Eu dei o exemplo, até o mendigo está pagando essa dívida. E a dívida tem sido responsável pelo atraso no nosso desenvolvimento. Por quê? Em vez da dívida funcionar como um instrumento de aporte de recursos, porque era para o endividamento público ser uma coisa boa. Era para o endividamento público ser um instrumento que viabilizaria que o governo acessasse créditos para investir em infraestrutura, em grandes empreendimentos que a própria arrecadação não dá conta de financiar. Mas, pelo que temos investigado,
aqui no Brasil, o endividamento público está funcionando às avessas. Em vez de significar um aporte de recursos para os cofres públicos, vem significando um ralo contínuo de saída de recursos. Por isso que a gente criou a expressão sistema da dívida, para caracterizar esse funcionamento às avessas do endividamento público. Eu queria só para concluir aquela explicação, imaginem o que aconteceria no Brasil se o Banco Central parasse de remunerar essa bolada de 1 trilhão e 200. Se o Banco Central falasse para os bancos, toma aqui o seu trilhão, fica com ele aí. Vocês acham que os bancos iam ficar com esse dinheiro guardado na gaveta? Parado? O que vocês acham? De forma alguma, ele ia emprestar a taxa simbólica. Ele ia querer emprestar. Com certeza. Para emprestar, eles teriam que baixar os juros. Claro. Então, minha gente, o que seria da nossa economia irrigada com mais de R$1 trilhão a juro baixo? Acabou a crise. E a crise é que está justificando essas contrarreformas todas. A crise é que justificou aquela excrescência da PEC do teto, que congelou tudo, mas deixou o gasto com a dívida fora do teto. Isso é importante colocar. Os banqueiros ficaram tranquilos. Exatamente. Esses estão sossegados. O objetivo da PEC do teto, gente, foi esse. Foi amarrar todo o nosso desenvolvimento socioeconômico, porque todos os investimentos em todos os poderes executivo, legislativo, judiciário, Ministério Público, investimentos em todos os serviços prestados à população, está tudo congelado no patamar de 2016, corrigido só pelo IPCA. Um patamar rebaixado, porque 2016 essa crise já estava aí. O que ficou fora desse teto? Os gastos financeiros. Gasto financeiro está fora do teto. Então, isso é um escândalo, né? Essa dívida gerada dessa forma, por esses mecanismos, ela tem justificado essas contrarreformas, ela serviu de justificativa para a reforma trabalhista. Sim. Estamos em crise. Os trabalhadores e trabalhadoras têm que abrir mão dos seus direitos. Agora está justificando a reforma da Previdência, está justificando as privatizações. Desde o governo Collor, passando por todos, porque todo mundo privatizou. Qual a justificativa para as privatizações? Pagar dívida. Então, nós estamos perdendo o nosso patrimônio. O que está sendo privatizado agora? Petrobras, Eletrobras, Pré-Sal, Banco do Brasil. Não sei se vocês viram o discurso do Guedes nos Estados Unidos, que ele quer entregar o Banco do Brasil para o Bank of America, um banco que está quebrado desde 2008. O Bank of America só não fechou as portas em 2008 porque recebeu $1,344 bilhões do Banco Central americano. Por que o Banco do Brasil vai fazer uma parceria com um banco quebrado lá fora? Para trazer aquele prejuízo para cá? Não, nós não podemos aceitar isso. Então a população tem que realmente participar, entender dessa política monetária do Banco Central, que é uma política monetária suicida, não tem justificativa para praticar os juros elevadíssimos que o Brasil pratica, que, como você falou, impedem que a economia funcione, que as empresas tenham acesso a crédito, que os negócios nasçam e sobrevivam, porque sem crédito as empresas não sobrevivem. E quando as empresas quebram, as pessoas ficam desempregadas. Quem está desempregado não paga para a Previdência. Empresa quebrada não paga. O problema que aconteceu a partir de 2015 está aí, está na arrecadação, por conta da crise fabricada, principalmente por esse mecanismo que levou as empresas à falência. E essa PEC 6, que o Bolsonaro e o Guedes apresentaram ao Congresso, ela não trata em nenhuma vírgula desse financiamento da Seguridade Social,
que é onde está o problema. Ela só trata do corte de direitos, corte de benefícios, ou adiamento, ou até extinção. Porque quando combinamos aumento da idade com aumento de tempo de contribuição, várias categorias, principalmente as mais vulneráveis, onde estamos nós mulheres. Sim. A maioria das mulheres no mercado de trabalho está na informalidade, não vão conseguir se aposentar. Exatamente. Não vão. Professor, Só rapidinho, Gili, que a gente já chegando no final, aí eu quero ler aqui rapidinho teve uma colega que botou aqui, Genilda, sempre o trabalhador paga pelos desmanches do governo, que vergonha, né? Foi um dos comentários. Teve uma pessoa aqui que falou que queria ver um debate da professora com Paulo Guedes. É certeza. Olha, eu acho que todo mundo tá querendo quero ver. falar ao vivo aqui, mandar um recado para o Guedes, que eu estou à disposição para debater com ele. Eu quero ver se ele tem coragem. Eu também quero ver. Acho que a gente tem que levantar, professor, uma campanha na rede social. Também acho. Hashtag Paulo Guedes versus Maria Lúcia Fatorelli. E aí, eu acho que era muito importante. A gente sabe que ele não vai aceitar. Porque eles não têm argumento para discutir. Não tem argumento. Ele tem dito, essas pessoas que mentem muito, tem hora que deixam escapulir alguma verdade. E na posse do presidente do Banco Central, no auditório do Banco Central, ele declarou com todas as letras que ele precisa de 1 trilhão com essa PEC para financiar a capitalização. Então, o trilhão, minha gente, que vai deixar de chegar nas mãos dos aposentados, das pensionistas, principalmente mais pobres, tem uma tabela que está lá na última página da PEC, que mostra de onde vai sair o trilhão. O trilhão vai sair dos mais pobres. E para onde vai? O Paulo Guedes declarou que vai para pagar parte da transição para a capitalização. Parte. Por quê? O custo mesmo da capitalização não está revelado. Se for proporcionalmente o mesmo custo da Argentina, nós estamos falando de uma cifra superior a 9 trilhões de reais. Tá? Então, ele falou, o vídeo está até lá na página da Auditoria Cidadã, depois eu vou passar para vocês divulgarem também. Tá, Joana. Então, viu, Orlando, que foi o Orlando que falou aqui? Vamos fazer a campanha já para que esse debate aconteça, né? E aí, eu queria pedir aqui, como a gente precisa finalizar o programa, tem muita coisa, né, para se debater sobre o assunto. Eu queria que você, professora, desse o último recado para quem está assistindo a gente, né? Para o pessoal, para os telespectadores. Olha, gente, o recado que eu quero passar para vocês é o seguinte: o ataque que representa essa proposta de alteração da nossa Constituição Federal, PEC 6 de 2019, reforma da Previdência, é um ataque imenso aos direitos da classe trabalhadora. É momento de todo mundo atuar. A palavra de ordem nesse momento é cidadania. Não foi fácil conquistar esse direito. Essa seguridade social que está na Constituição Federal está lá porque muita gente lutou, muita gente veio para Brasília com seus recursos próprios para convencer parlamentares da importância disso para o Brasil. Hoje, apesar desse modelo, o Brasil ainda é tão injusto. Se deixarmos acabar isso, olha, nós entraremos na barbárie. Não tem justificativa para isso. A reforma que nós precisamos é para melhorar o volume, o valor dos benefícios. Nós temos dinheiro para isso. A reforma que nós precisamos é para ampliar o alcance, principalmente da assistência social, porque ainda tem muito brasileira julgado nas ruas das cidades, no campo, abandonado no campo. E nós temos dinheiro para isso. O ralo, o rombo das contas públicas,
está na chamada dívida pública fraudulenta, que está sendo criada para remunerar banco. Olha, gente, as empresas quebrando, as indústrias quebrando, o povo desempregado e os bancos batendo recordes de mais de 100 bilhões de lucro. Nós não podemos ficar quietos diante disso. Olha, temos várias diferenças políticas, ideológicas, temos que deixar tudo isso de lado. É hora de termos só dois lados. O lado do povo brasileiro e o lado dos banqueiros. Quem está do lado do povo brasileiro tem que ficar contra essa proposta de PEC 6 que quer destruir a Seguridade Social. De que lado você está? Conto com você nessa luta. Tem várias formas de participar. Você pode ligar para os deputados, porque eles é que têm o poder de voto. Você pode mandar e-mail. Na página mesmo da Auditoria Cidadã tem modelo de carta, tem lista dos e-mails, mas na página da Câmara também tem. Várias entidades, a Anfip tem um modelo de carta, a CUT criou um modelo lá que você pode mandar até o WhatsApp para os deputados. Então, procurem participar. Participem das mobilizações que estão convocadas, porque o que vai fazer diferença é a participação social. Vocês não imaginem o interesse dos bancos com essas reformas. Vocês não imaginem o quanto de dinheiro eles estão colocando em propagandas, tá? O quanto dinheiro o governo está oferecendo em liberação de emendas. O que vai fazer diferença é a sua participação. Então, mobilize, faça a sua parte, converse com as pessoas, esclareça, porque o nosso povo não merece a destruição da Seguridade Social. Nós temos é que melhorar as coisas, não retroceder. E, aliás, esse é um princípio constitucional. Não ao retrocesso social, que está sendo violado nessa PEC. Tá bom? Um forte abraço, muito grata a vocês dois por essa oportunidade, muito grata ao Sindsarc e seguimos. Professora, nós é que temos a agradecer, a população é que agradece, porque se nós não tivéssemos quem pudesse orientar a população com relação a esse retrocesso que é essa reforma da Previdência, e eu queria deixar aqui só como, para que as pessoas possam refletir. Se a reforma fosse boa, professora, por que a mídia não abre uma discussão dos dois lados, de quem defende e de quem é contra? Exatamente. Então, assim, e por que os estudos foram classificados de sigilosos? De sigilosos. Então, eu acho que é essa reflexão que você que está aí do outro lado tem que fazer. Se ela é boa mesmo, ela vai mexer com a vida de todo mundo. Então, se ela é boa, cobre do seu parlamentar, cobre da mídia, encha o WhatsApp da Globo, da Record, do SBT, do Correio Brasiliense, para que eles chamem a professora Fatorelli, para que eles chamem lá o seu Paulo Guedes para dizer, peraí, é verdade o que o senhor está falando? Então vamos abrir uma discussão aqui? Tem que ter o contraponto. Tem que ter o contraponto. Então eu acho, professora, que o que nós temos que pedir para a nossa população, Camila, é isso. Na dúvida, a gente não pode ir contra a gente. Na dúvida, cobre do seu parlamentar, cobre do deputado que você votou, porque ele sim, ele sabe que a reforma é ruim, mas ele não tenta esclarecer. Eu peço muito, às vezes, professora, que as pessoas, quando estiverem assistindo as comissões, façam observação, que quem defende a reforma, Camila, não dá dados. É simplesmente o seguinte, a reforma é boa porque senão o país quebra. E aí, é só isso? Né? Então, gente, agradecer a vocês. A Auditoria Cidadã, eu acho que ela se tornou uma obrigação de cada um brasileiro que tenha dúvidas sobre a reforma da Previdência, buscar esse conhecimento através da Auditoria Cidadã, professora. Por isso que eu digo que não é um comercial, é um serviço de utilidade pública. A senhora hoje oferece para o nosso país um verdadeiro serviço de utilidade pública, porque a população precisa. A população está deficiente e por falta dessa informação.
né? E agradecer a todos e agradecer a professora pela essa oportunidade maravilhosa. Obrigada. Eu também só tenho a agradecer, muito obrigada. Foi extremamente esclarecedor. A gente precisa de pessoas como você mesmo para esclarecer sobre temas tão difíceis de entender, né? Esses mecanismos são difíceis de entender mesmo. E para finalizar aqui, eu quero agradecer a todas e todas que assistiram, que estão acompanhando a gente, e lembrar que dia 14 de junho tem greve geral contra a reforma da Previdência, e isso é um dos mais importantes mecanismos, né, para mostrar ao governo que a gente não vai aceitar que os nossos direitos sejam retirados assim. E é por isso também lembrar que as servidoras e servidores da assistência social e cultural, da segurança alimentar e nutricional, da política da mulher aqui do DF, terão uma paralisação de 48 horas, dia 13 e 14 de junho, dia 13 com a Assembleia, será a nossa Assembleia, dia 14 estamos aderindo à greve geral contra a reforma da Previdência e vamos nos somar, vamos buscar informações sempre. A professora já falou do site, né, da Auditoria Cidadã da Dívida, ele é ótimo, é uma ótima fonte de informação. Acompanhe o Fórum Distrital contra a reforma da Previdência e em defesa da aposentadoria. Acompanhe, tem uma página, cobrem dos seus sindicatos, vão para movimentos sociais. Então, é assim, é com luta que a gente consegue garantir os nossos direitos. Então, vamos todos rumo à greve geral do dia 14 de junho. E eu quero agradecer a todos. Até o próximo TV de Sinsasc. Obrigada.